A graça e a paz a todos que estão nesse grupo. Desde já agradecer pela confiança do irmão que nos facultou, esta oportunidade na responsabilidade de trazer aqui uma mensagem para todos que compõem este grupo. E eu louvo a Deus, pois pensei que não conseguiria chegar aqui a falar, porque alguns dias minha voz está embargada. Mas ontem eu me entupi de remédio para que pudéssemos estar aqui, e Deus está nos honrando, pelo nosso esforço. Eu vou me esforçar aqui para que saia a voz e vocês compreendam aquilo que Deus quer falar aos nossos corações neste momento de adoração. Não sei que hora você vai ouvir, de manhã, de tarde, de noite, não importa. O que importa é que você ouça, medite e viva a palavra do Deus Todo-Poderoso. E sem muitas delongas, eu quero trazer aqui para a nossa meditação um texto que encontra-se no livro de Salmos de número 71. Eu quero ler dos versos 1 até o 13, onde Deus ele coloca no nosso coração a falar um pouco sobre a confiança de Davi, ao rogar. Que Deus o livre, ele de todos os inimigos e o proteja. E diz assim as Escrituras: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és minha rocha e minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos dos ímpios, das mãos do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança. Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força, porque os meus inimigos falam contra mim e os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo: Deus o desamparou, persegue-o, prende-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alongues de mim. Meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero ir aqui até o verso 14, que diz: mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Engrandecido seja o nome do Senhor, exaltado seja Ele. O salmista Davi, ele encontra-se aqui aparentemente,
além de idoso, além de já estar idoso, também ele está em perigo. E ele clama pelo livramento de Deus, e o que é mais lindo é que ele tem certeza de que Deus lhe responderá. Glórias a Deus por isso. Aqui o salmista ele encontra-se com um problema. Quantos de nós não nos encontramos de vez em quando diante de um problema? Nos desesperamos, muitas vezes queremos até expressar o nosso problema para alguém que amamos, para um familiar, para um servo ou uma serva do Senhor. É assim? Porque somos rodeados de adversidades e problemas para enfrentarmos e superarmos cada um deles. Mas o que me desperta na vida do salmista é que ele clama para que Deus salve de seus inimigos. Ele não vai no governo, ele não vai na instituição, ele não vai na delegacia, ele não vai em canto nenhum atrás de uma defesa, de uma proteção, não. Ele tão somente clama para que os inimigos dele que estão tramando destruir não consiga. E isso é algo tão profundo, tão essencial, tão importante na vida do crente, clamar ao Senhor no momento da adversidade, que existe triunfo. O salmista aqui, ele houve triunfo para a vida dele, né? Porque a confiança dele estava depositada totalmente no Senhor. E por estar depositada no Senhor, existem duas verdades aqui nesse salmo para nós. A primeira verdade é que Deus é a sua ajuda. Sabendo que Deus o ajudará, o salmista tem a ousadia de fazer 2 pedidos para Deus. Quais são esses pedidos, irmã Tassiane? Primeiro pedido que ele faz a Deus é que Deus seja a defesa dele. Glórias a Deus. Segundo pedido que ele faz é que Deus traga a desgraça sobre os seus inimigos, sobre os inimigos da vida dele. Aleluia. E esta é o primeiro triunfo na vida de Davi ao clamar a Deus. E o segundo triunfo na vida de Davi é que Deus é a esperança dele. Ele relata que Deus tem sido a esperança dele durante toda a sua vida. Aí ele diz, olha, Deus, tu tem sido a minha esperança desde que ele ainda era bebê, no verso 6 do Salmo 71. Aí ele ainda vai além, ó. Ele expressa que Deus é a esperança dele, não só quando ele era bebê, mas na infância. E agora ele está velho, e o salmista ainda está confessando, relatando este triunfo, que Deus, na sua velhice, continua sendo a esperança do salmista Davi. Aleluia! Glórias a Deus! E diante deste salmo, nós vamos encontrar também um testemunho do salmista. Eu sei que cada um de nós temos testemunhos diários. Não é só de quando aceitamos ao Senhor, não. Nós temos testemunhos de quando ainda éramos criança, que nem conhecíamos a este Deus. E assim como ele conhecia Davi, ainda no ventre, ele também nos conhecia. Deus já tinha o chamado para a nossa vida. Então Deus já nos protegia, mesmo quando estávamos fazendo coisas erradas, né? Quando íamos à festa,
quando bebíamos, não é o meu caso, nunca bebi, nunca fumei, mas nós sabemos que o homem e a mulher, muitos passam por esse processo de quando não conhecem o Senhor, comete esses erros, né? E existem vários erros nas nossas vidas que quando éramos no tempo da inocência, nós fazíamos coisas erradas. Mas mesmo assim, Deus ele já estava nos protegendo. Ele já tinha um chamado para nós. Então, cada um de nós temos testemunhos da época da inocência e principalmente após a verdade chegar na nossa vida e esta verdade nos libertar. Abrir os nossos olhos, fazer com que nós entendamos a cada dia os nossos erros através do Paracleto. O Espírito Santo que passa a habitar na nossa vida quando entregamos, confessamos, entregamos a nossa vida para que Deus venha conduzir. Então o Espírito Santo ele se encarrega de nos ensinar, mesmo quando somos teimosinhos e cometemos alguns erros, falamos coisas que não devíamos, mas Ele está ali nos conduzindo, nos ajudando. Então, diante deste chamado de Deus, dia após dia, nós temos testemunhos. E neste Salmo, Davi tem testemunhos a viver, a nos transmitir. Porque o salmista, ele louva a Deus. Mas por quê? Pelo que o salmista louva a Deus? Existem 2 pontos. Primeiro, pelos seus atos justos. Igreja do Senhor, Deus é justo. Aleluia. E toda vez que o salmista Davi clamava a ele, Deus entrava com a justiça. Deus entrava com o seu ato soberano ao favor da vida do salmista. Segundo ponto, ele estava sempre louvando a Deus pela fidelidade de Deus. O crente, quando clama, quando louva, quando adora, recebe a fidelidade de Deus. Nós não merecemos, mas através do nosso clamor existe um impacto muito tremendo. Aleluia. Aleluia. Para nosso Deus. Nosso Deus para ouvir a nossa oração. Está lá, pequenino, errante, errada. Mas o Senhor, Ele para ouvir o clamor. Aleluia. Então, Ele sempre louvando a Deus pela fidelidade de Deus. Então, nós entendemos agora pelo que o salmista louvava a Deus. Mas também existe um outro testemunho. Quando o salmista louvava a Deus, aí onde é que está a verdade para nossas vidas. O salmista Davi, ele louvava a Deus durante todo o dia. Como é que está o nosso louvor? É uma reflexão para nossas vidas, porque às vezes nos encontramos tão ocupados, né, com a nossa vida cotidiana, com as nossas responsabilidades, que esquecemos de louvar a Deus. E quando esquecemos de louvar a Deus, é como se a proteção do nosso Deus se fosse para bem longe de nós. E parece que as coisas começam a acontecer de uma forma inusitada e que parece que a gente está entrando num abismo. Mas é porque às vezes esquecemos de louvar a Deus o dia todo.
Dá para se adorar a Deus, trabalhando, andando, resolvendo as coisas, porque tudo na nossa vida é para a honra e glória dele. Mas mesmo assim, por sermos falhos, esquecemos de louvar a Deus. E Davi, ele estava passando por esse problema, ele estava enfrentando perigo, mas ele louvava a Deus todo dia. Aleluia, clamando pelo livramento de Deus. E o terceiro ponto do testemunho do salmista Davi, terceiro e último, era, nós já vimos pelo o que o salmista louvava a Deus, quando o salmista louvava a Deus, e agora nós vamos ver como o salmista louvava a Deus. O texto diz que ele louvava a Deus com a sua voz, com a harpa e a lira. Aleluia! Como é que nós estamos louvando a Deus? Como foi? Aleluia! O que foi, na verdade, que Deus colocou nas nossas mãos para louvarmos a Deus? Qual foi os instrumentos? Qual é o dom que Deus nos deu? Como é que Deus tem nos instruído a louvar a Ele? Façamos uma reflexão e que possamos dar continuidade à adoração a este Deus, naquilo que Deus outorgou a nós, entregou a nós como dom para louvar a Ele. Seja com cânticos, seja com instrumentos, seja com a obra, seja com obediência, seja como for, que possamos, aleluia, sermos permanentes e constantes. Que Deus vos abençoe e fica com Deus. Que Deus continue abençoando a cada um que ouvirá esta rápida reflexão. Um beijo.